Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu te falar uma coisa importante. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de você, ou fugirá de vós. Está onde, pastor? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. A tua autoridade no mundo espiritual depende da tua sujeição ao Senhor Deus. Se você é uma pessoa que pouco obedece, que pouco respeita a palavra, pouca autoridade, pouco poder você vai ter no mundo espiritual. Se você é uma pessoa que não respeita a palavra, você não vai ter poder nenhum no mundo espiritual. Você pode falar à vontade. Pode falar à vontade. Que não vai acontecer nada. Agora, se você se submete à palavra, aí quando você abre a boca, o mundo espiritual para. Para. Por quê? Porque quando você se submete, a palavra dele vai se cumprir. Aí você fica mandando o mal embora. E sai espírito da depressão, e sai espírito da perturbação, e sai espírito da miséria, e sai espírito disso, e sai espírito daquilo. Só que você não dá, não se submete à orientação da palavra. Não adianta nada. O meu poder no mundo espiritual está ligado diretamente, depende diretamente da minha submissão à palavra. Ela não se submete. Não se submete. A Bíblia mostra uma situação muito séria. O apóstolo, lá no livro de Atos, 7 filhos de Seva. Era um sacerdote, era uma pessoa importante, mas só que, no entanto, eles não se sujeitavam a Deus. Eles não tinham direito. Se você não se sujeitar a Deus, repito, no mundo espiritual, você pode ser quem for, você pode ser pastor, você pode ser obreiro, você pode ser quem for. Se você não se sujeita, você não tem autoridade. É isso que a pessoa às vezes ela não entende. Pô, estou mandando o mal embora, o mal tem que sair em nome de Jesus, só que você não tem autoridade. Você não tem autoridade. O cidadão chegou assim, em nome de Jesus Cristo. Ele usou o nome certo. A quem Paulo prega? Foi específico. Ele foi específico. A quem Paulo prega? Sai dele. Olha só o que aconteceu. Isso está onde, pastor? Em Atos 19:13. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus. Você vê, eles tinham fama de expulsar espíritos maus. Mas agora eles quiseram expulsar em nome de Jesus. Olha a seriedade disso. Alguns judeus, judeus, presta atenção, judeu é símbolo de povo de Deus. Pertencia ao povo de Deus. Só para você entender. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus. Foram específicos. O mesmo que Paulo anuncia. Eu mando que vocês saiam. Está correto até aí? A atitude, o comportamento deles está correto até aí? Está correto. Por quê, pastor? Porque o mal sai na autoridade do nome de Jesus mesmo. Você está compreendendo? Então está correto até aí. Só que, no entanto, eles que não estavam na posição correta. Eles estavam usando a ferramenta certa, o nome certo, a autoridade certa, só que eles estavam em posição que eles não podiam fazer uso. Não podiam fazer uso. Coisa séria. Preste atenção nisso aqui, sério. Os homens que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Deus não tem netos.
Ah, não, mas o meu pai é de Deus. Teu pai, e você? Não, mas a minha mãe é de Deus. Minha mãe, mas e você? Não tem esse negócio. Paulo usava o nome de Jesus, mas Paulo se sujeitava a Deus. Ele se sujeitava a Deus. Pedro usava o nome de Jesus, mas Pedro se sujeitava a Deus. Você está compreendendo? Eles não se sujeitavam a Deus. Eles nem conheciam a Deus. É coisa séria. Mas eles não eram do povo de Deus, pastor, não significa nada. Tem muitas pessoas que faz parte do povo de Deus e não conhece Deus. Não serve a Deus. Quer se servir dele, mas não conhece, não serve a Deus. Então isso não quer dizer nada. Isso é muito relativo. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seba, que era grande sacerdote. Segue. Mas certa vez, um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Eu não reconheço a autoridade de vocês. Eu não reconheço vocês no mundo espiritual. Eu sei quem é Jesus. Conheço Paulo? Sei quem é, sim. Mas vocês, eu não reconheço. Eu não reconheço. Olha o que aconteceu. Segue. Então, o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa, feridos e com as roupas. Tem muita gente. Demônio, eu estou mandando em nome de Jesus. O demônio olha para ela e fala: rapaz, você está de brincadeira comigo? Agora há pouco você estava olhando para aquela mulher que não é tua. Agora há pouco você estava mentindo, falando palavrão. Agora há pouco você estava roubando o teu Deus, enganando o teu Deus, tentando enganar o teu Deus. Você vem com conversa comigo, vou arrebentar com a tua vida. E arrebenta mesmo. E a situação da pessoa fica pior. Irmão, a minha autoridade no mundo espiritual depende da minha sujeição à palavra. Tem pessoa que é teimosa, irmão, ela é aquela pessoa que, sabe, ela não se curva, ela não recua, no momento que ela decide algo, e está decidido, e pronto. Não, tem hora que tem que recuar. Tem hora que tem que recuar, tem hora que tem que abrir mão. Tem hora que tem que se sujeitar. Mas não a pessoa que é do jeito dela. Aí vai enfrentar o mal, porque ela não sabe se submeter. Ela não sabe se submeter à palavra, ela vai enfrentar o mal, é humilhada. As coisas, em vez delas melhorarem, elas pioram, elas se complicam cada vez mais. Então guarda no teu coração essa palavra. Não é a mensagem principal, não. Mas a hora que eu estava aqui, Deus falou comigo. Então não é a mensagem principal, não, mas só que você tem que entender. Não adianta ficar aqui mandando: sai, demônio, sai agora, sai agora. Aí você vai ali e faz o que ele quer. Vai ali, mente, vai ali, fica olhando para a mulher dos outros, vai ali falar palavrão, fica com o coração carregado de mágoa, de rancor, de ressentimento. É todo revoltado na vida. Não vai, você não vai conseguir. Não vai conseguir vencer. Repito, novamente repito. A tua autoridade espiritual, no mundo espiritual, ela depende da tua sujeição, da tua submissão a Deus. Volta lá em Tiago 4,7. Olha só, presta bastante atenção. Sujeitai-vos, pois, se não houver isso, você não vai ter condições de resistir. Não vai. Eu já contei para vocês a história de uma obreira. Eu lembro, isso foi no Vale do Paraíba. E eu me lembro que eu fiz uma oração, aí perguntei para as pessoas, falei: quem sentiu tontura, tremedeira, coração disparou, sentiu arrepio? Por quê, pastor? Tudo isso é sintoma de possessão demoníaca. Aí chamei as pessoas à frente, veio um grupo de pessoas, eu acho que devia ter umas 10 pessoas, mais ou menos. E eu comecei a orar especificamente para aquelas pessoas. E começou a manifestar demônio, manifesta daqui, manifesta dali. E o demônio mais bravo, os meus obreiros estavam treinados para expulsar o demônio, o mais bravo eu peguei e segurei. Falei: fica aqui comigo. Falei: qual é o nome? Aí o demônio vem e fala assim: boca a boca. Eu falei: mas como assim boca a boca? Você fica beijando na boca dos outros? Como é que é isso? Ele: não, eu faço fofoca. Eu falei: você é o fofoqueiro, linguarudo, né?
Aí tinha uma obreira parada ali, bem ali, naquela posição ali. Aí a obreira falou assim, tá amarrado, em nome de Jesus. Mas o demônio pulou como se fosse um gato. Mas deu um pulo daqui lá, catou a obreira pelo pescoço, mas bateu. E o senhor, pastor, fiquei olhando ela apanhar. Era a pessoa mais fofoqueira que tinha dentro da igreja, daquela obreira. Vivia fazendo contenda entre irmãos. Quantas pessoas não abandonaram a igreja por causa dela, por causa de fofoca? E tem gente que é tonta, viu? Desculpa a minha expressão. Tem gente que é tonta. É capaz de sair, é capaz de deixar a vontade de Deus por causa de fofoca dos outros. Está se matando com o veneno dos outros. Não tem que entrar nessa, não. Os teus olhos têm que estar em Cristo, a palavra de Deus. Tem que se sujeitar à palavra. Aí, quando eu vi que a obreira estava toda alanhada, eu falei, para, demônio. Aí, falei, vem aqui agora. Veio. E a obreira estava lá. Mas é aquele negócio, você não vai ter autoridade. Porque o demônio vai olhar para você como um servo dele. Vai olhar para você como um servo dele. Ele vai olhar você e falar, você está de brincadeira comigo? Você estava mentindo. Você estava falando palavrão. Você estava arrumando confusão lá. Vem querer mandar em mim. Eu não reconheço a tua autoridade. E vai para cima da pessoa. Aí você vê a crente, diz que é crente na igreja com a vida toda amarrada, toda enrolada, toda perturbada. Mas por quê, pastor? Vai querer mandar o mal embora na autoridade do nome de Jesus, sendo que não se sujeita a Jesus? Não se sujeita à palavra? Guarda no teu coração. A tua autoridade no mundo espiritual depende da tua submissão, a tua sujeição à palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz não, é não. A Bíblia diz sim, é sim. Para fazer, faz. Não é para fazer, não faz. Obedece. A Bíblia diz que você tem que respeitar, se submeter, obedecer. A Bíblia fala dessa maneira, ao pastor. Você obedece? Porque você decide uma coisa, você decide pronto. Quer dizer, que o pastor fala, não interessa. Você quer fazer, você faz e pronto. Você está fora da palavra. Aí você vai querer mandar o mal embora? Não vai sair. Só estou dando um exemplo para você entender. Amém? Mas vamos à mensagem principal. Eu quero falar com você algo muito importante, que Deus falou comigo hoje, muito importante mesmo. A posição que a pessoa se coloca. Você tem que prestar atenção na posição que você se coloca. Um versículo bastante conhecido nosso, esse versículo que eu vou começar, que fala do quê, pastor? João 8,31, é bastante conhecido nosso. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então preste atenção, irmão, essa é a posição para quem é discípulo. Discípulo é aquele que permanece da palavra, já tem te ensinado há muito tempo. Não importa o vento que venha, às vezes vem vento de dificuldade conjugal, mas ele continua fiel à mulher dele. Ela continua fiel ao marido dela. Às vezes vem um vento de dificuldade financeira, mas ele continua fiel ao dizimista, continua fiel ao ofertante. Às vezes vem um vento de dificuldade familiar, mas ele continua cuidando da família, continua lutando pela família. Ou seja, aquela pessoa que, independente da situação, ela permanece na palavra. Esse é o discípulo. Está compreendendo? Sim ou não? Existiu duas pessoas. Um era Esaú e o outro era Jacó. Existia, poderia dizer dessa maneira, que hoje nós não estamos debaixo da lei de Moisés, hoje nós estamos debaixo da lei de Jesus Cristo, mas havia o direito à primogenitura. Primogenitura, quem tinha o direito era o primogênito, era o primeiro filho do homem. E qual era o direito do primogênito, pastor? 50% da herança, mas ele tinha algo especial, ele tinha direito à unção, que era entregue de pai para filho. O pai de Jacó recebeu essa unção e ele estava transferindo agora para o primogênito dele. Quem tinha direito? Quem nasceu primeiro? Foi Jacó ou foi Esaú, pastor? Esaú. Esaú nasceu primeiro. Quem tinha o direito à primogenitura? Esaú. Só que Esaú tomou uma decisão. Ele se colocou em uma posição. Você tem que tomar cuidado, porque você vai se colocar em posição que você não vai ter direito de receber a bênção de Deus. Quem tem direito de ser livre, liberto, é quem é discípulo. Volta lá, filha, não fica com pressa não. Volta lá onde você estava. Olha o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quando
o entendimento se abre para você, você está observando a palavra, você está retendo a palavra, e de repente o teu entendimento se abre. Jesus é o quê? É o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Então, quando o entendimento se abre, está se abrindo um caminho para você ter vitória, para você ter sucesso. Você está compreendendo? Mas o entendimento só se abre para quem é discípulo. Esse vai ter um entendimento que vai trazer a ele a liberdade que ele precisa. Mas tem que ser discípulo. Tem coisa que não é dita discípulo. Tem coisa que não é mostrada discípulo. É que eu preguei esses dias atrás. Tem coisa que é para todo mundo. Mas tem coisa que não. Tem coisa que é especificamente para quem é discípulo, para quem está próximo. O discípulo é aquele que se aproxima, é aquele que vive próximo. Amém? Deu para entender, sim ou não? Vamos lá agora, a Gênesis. Olha a decisão que ele toma. Ele estava cansado e o irmão veio oferecer um guisado para ele. Coloca lá para mim, minha filha. O irmão veio oferecer um guisado para ele e o que acontece? Ele não resistiu. Como muitas pessoas têm feito, o que, pastor? Trocando o espiritual pelo natural. Aí depois quer reclamar com Deus. Depois quer reclamar porque as coisas não funcionam. Um dia, isso está em Gênesis 25, 29. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado. Segue. E foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram o nome de Esaú, o nome de Edom. Segue. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim o seu direito de filho mais velho. Coloca na Nova Almeida Revista Corrigida. Então disse Jacó: venda-me hoje a tua primogenitura. Segue. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo a primogenitura? Cuidado. Cuidado com o que, pastor? Para não fazer isso que ele fez. O que, pastor? Desprezar o que é sagrado. Isso é ser profano. Ele foi profano. Desprezou o que é sagrado. Ele trocou o espiritual pelo natural. E é uma coisa que, repito, é uma coisa que muita gente tem feito. Ela troca o espiritual pelo natural. Sendo que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o restante vos será acrescentado. Mas ela troca, ela abre mão. Ela abre mão por causa de 15 minutos de prazer. Ela abre mão para realizar um desejo do coração dela. É aquela mágoa, aquele rancor, ela prefere carregar aquela mágoa, ela prefere carregar aquele rancor, em vez de abrir mão. Ela abre mão da palavra, do que é sagrado. Cuidado. Estou cansada, pastor. Estou cansado, eu não aguento mais, eu vou largar esse homem. Como é que é isso? Estou cansada, pastor, estou cansado, vou largar essa mulher. Que é isso? Que é isso? O Senhor Deus não disse homem de uma só mulher? Que é isso? Como é que vai largar? Como é que eu vou largar minha mulher? Como é que eu vou largar meu marido? Não aguento mais, eu vou deixar meu filho, ele vai ter que se virar. Mas como que vai largar? Sangue não vira água, não. Nós temos que ter entendimento. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Como é que vai largar a obra de Deus? Como é que vai largar as coisas de Deus? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. A pessoa larga o que é espiritual, larga um plano que Deus tem para ela, larga uma ordem que Deus deu para ela, para poder fazer aquilo que a carne dela quer, aquilo que alguém quer. Aquilo que alguém quer. Não. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo a primogenitura? Segue. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Que posição que Esaú se colocou agora? Ele se colocou na posição de segundo. Ele era o primeiro. Mas essa posição de segundo, quem foi que se colocou? Ele. Foi ele mesmo. Irmãos, nós temos que aprender a ser verdadeiro conosco. Tem gente que não é verdadeira com ela.
está acontecendo certas coisas na vida dele, está acontecendo certas coisas da vida dela, e ela quer atribuir a culpa a alguém, sendo que, na verdade, o único culpado é ela. Quer ver? Coloca lá para mim, filha. Isaac acabou de dar a bênção, e Jacó ia saindo, quando Esaú chegou, vindo da caçada. Por quê? O pai dele tinha falado, o negócio é o seguinte: vai lá, caça um animal, faz daquele jeito que eu gosto, eu vou comer, quando eu acabar de comer, eu vou transferir para você a bênção que está sobre mim. Porque ele carregava com ele a bênção da primogenitura. Agora ele falou, agora eu vou passar para você. Em outras palavras, eu estou quase para morrer, eu vou passar para você, para na hora de eu te dar a bênção. E ele saiu para a caçada. O caminho que a mãe de Jacó tomou, que foi o caminho do engano, não é correto. Não é correto. Mas, de qualquer maneira, a bênção de Deus, ela viria para Jacó. Por quê, pastor? No mundo dos homens, quando você assina um contrato, faz um contrato, você tem que ir lá reconhecer firma e tudo mais, para esse contrato ter validade. Apesar que hoje até tem validade verbal, conseguir provar e tudo mais, mas reconheceu firma, registrou no cartório, aquele contrato é válido. No mundo de Deus, não. No mundo de Deus, a palavra dada acabou. Ele jurou. A Bíblia mostra no passado que juramento, ele tirava qualquer tipo de discussão, acabava com qualquer tipo de discussão. Então ele jurou, acabou. Estava consumado no mundo espiritual. Que agora o primogênito era Jacó. Por quê? Porque ele vendeu esse direito de primogenitura. Você está compreendendo? Sim ou não? Segue. E ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse, levante-se, por favor, coma da caça que eu matei, e depois me abençoe. Segue. Então Isaac perguntou, quem é você? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho. Segue. Isaac ficou agitado e começou a tremer muito. Por que ele ficou agitado e começou a tremer, pastor? Porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que ele tinha entregue uma bênção que Deus mandou lhe entregar para o filho mais velho dele, para o primogênito. E ele temeu, e tremeu por quê? Porque ele achou que ele tinha feito besteira. Ele falou, mas quem é esse? Quem é esse que veio aqui então? Isaac ficou agitado e começou a tremer muito e disse, então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele falou, quem foi? Porque eu achei que era você. Não era você? Aquele homem então ficou com a bênção. Depois você vai ver que ele deduziu, obviamente, que era Jacó. Mas até então ele ficou tremendo, agitado. Ele falou, eu dei a bênção para uma pessoa aí qualquer. E ele quem será abençoado? Quer dizer, essa pessoa que eu dei a bênção, é ele que vai ser abençoado. Eu entreguei para ele a bênção. Acabou. Não é uma bênção que eu posso sair distribuindo para todo mundo. É para uma pessoa só. Eu já entreguei a bênção para ele. Coloque-se na posição de ser abençoado. Se você não se coloca na posição de discípulo, como é que você vai querer receber a bênção de Deus? Como é que você vai querer que Deus abra o teu entendimento? Abra o caminho para a liberdade financeira, para a liberdade familiar, para a liberdade na saúde, ou seja, para ficar livre daquilo que está te oprimindo. Como? Se você não permanece na palavra. Ele queria uma bênção, mas ele não tinha direito à bênção. Ele abriu mão desse direito, quando ele vendeu o direito dele de primogenitura. Você abre mão do direito de ser abençoado, quando você sai da palavra. Você está compreendendo? Sim ou não? Saiu da palavra, não, mas Deus entende que eu estou passando por um momento. Larga a mão de história. Deus não se deixa escarnecer. Isso é conversa fiada. É sim, sim, não, não. Isso é história furada. Não tem meio crente, ou você é ou você não é. Ou você é luz ou você é trevas, ou eu sou homem de Deus ou eu não sou. Não tem, você é homem de Deus, mais ou menos. Não, 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 ou é ou não é. É isso que você tem que entender. Ele falou, não tem como. Não tem como. Aquele homem vai ser abençoado. Segue. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse, meu pai,
dê a sua bênção para mim também. Segue. Porém, Isaque respondeu, o seu irmão, agora ele já tinha entendido que era o irmão dele que tinha vindo. O seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Segue. Isaque estava certo? A bênção era de Esaú? Não, não era. Mas Isaque achou que era, porque Isaque não sabia do acordo que os dois tinham. Havia tido um acordo, ele não tinha direito mais. Quem tinha direito era Jacó. Agora, o caminho do engano que não pode se pegar. Pegaram o caminho do engano. Fantasiaram ele e tudo mais, para que o pai acreditasse que era Esaú. Não, devia ter chegado para o pai e falar, pai, fiquei sabendo que o senhor vai passar a bênção de primogenitura para Esaú. Pai, naturalmente a bênção seria dele, mas nós fizemos um acordo. E o senhor sabe que um acordo sobre juramento não pode se voltar atrás. E o acordo foi esse: eu daria um guisado vermelho para ele e ele me transferiria o direito da bênção. Então, pai, o senhor não pode dar essa bênção para ele, o senhor tem que dar essa bênção para mim. Era isso que ele deveria ter feito. Ou a mãe que elaborou o plano deveria ter chegado e falado, meu velho, vamos conversar aqui. Lembra o que Deus falou conosco quando eles estavam no nosso ventre? Que havia duas nações brigando dentro de mim? E que o mais novo seria maior que o mais velho, meu velho? Você não lembra disso? Então você tem que abençoar Jacó, não Esaú. Está compreendendo? Mas só que isso não foi feito. Pegaram o caminho do engano. Nunca pega o caminho do engano. Seja verdadeiro com a pessoa. Chama a pessoa para uma conversa, seja honesto. Mas nunca pega o caminho da traição. Nunca pega o caminho do engano. Está compreendendo? Guarda isso no seu coração. E Esaú disse, esta é a segunda vez que ele me engana. Ele enganou? Não enganou. Uma proposta foi feita. Volta lá para mim, na proposta. Uma proposta foi feita. Ele chegou e pediu um guisado vermelho, na linguagem, na Almeida Revista Corrigida. Ele chegou e pediu um guisado vermelho. O outro fez uma proposta. Ele aceitou a proposta, quer dizer, ele não foi enganado. Ele deliberadamente desprezou o que era santo. Simplesmente isso. Então Jacó, volta 30. 29. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Ele veio do campo e estava cansado. Sério. A pessoa está cansada de batalhar, a pessoa está cansada de lutar, e ela abre mão. Ela que abriu mão, ela que se coloca nessa posição. Como é que eu faço, pastor? Estou cansado. O que Deus falou? Aquele que está cansado, oprimido, sobrecarregado, vinde. Amém. Chega para Deus. Deus, eu preciso de força para resistir, para suportar. Estou cansado, me dá tua força. E Ele vai dar. Por quê, pastor? Porque às vezes a caminhada cansa. Às vezes eu estou lutando, de tanto lutar, você vai se cansando. É normal, é natural. Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir as instruções. Estou cansado, pastor. Esse meu relacionamento com a minha esposa está desgastante, estou cansado. Então eu vou buscar Deus para esse relacionamento ser restaurado. Para mim ter força para continuar. Por quê? Porque eu não posso abandonar minha família, eu não posso abandonar minha mulher, eu não posso abandonar o meu marido, eu não posso abandonar o sonho, o plano que Deus tem através de mim. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Vai buscar, mas de maneira alguma você pode abrir mão. E disse Esaú a Jacó, deixe-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Segue. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Segue. Foi uma proposta. Ele podia falar, não, você está doido, rapaz. Eu vou trocar minha primogenitura por esse guisado? Não, você está louco. Não, mas só que não. Ele não se importou. Ele não deu a mínima para o direito que ele tinha. Tem pessoas que só vão perceber o quão valoroso é aquilo que ela abriu mão quando ela não tiver mais. Quando ela não tiver mais. E é um momento ruim. Por quê, pastor? Porque tem coisa que não tem como se reverter mais. Toma cuidado. A Bíblia diz que ele, depois eu vou pegar para você, está lá no livro de Hebreus. A Bíblia diz que ele, nem com lágrimas, conseguiu reverter a situação. A lágrima é símbolo de sinceridade. Nem com lágrimas ele conseguiu reverter a situação. Esaú disse, eis que estou
estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Quer dizer, essa primogenitura para mim não vale nada. Ele olhou para o natural, ele olhou para o momento. Você não pode olhar nunca para o momento. Você tem que entender que todo tipo de atitude que você tiver vai ter uma consequência. Você não pode olhar para o momento. Tem pessoas que só olham para o momento. Vai ter uma consequência. É coisa séria. Então, disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a... Jacó enganou ele? Não, fez uma proposta. Ele aceitou a proposta. Simples assim. Então você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque Satanás ele vem fazendo muitas propostas. E se você aceitar qualquer proposta dele, você vai colher o resultado de ter aceitado essa proposta. Ele aceitou. Qual era o resultado agora? Segue, coloca lá de volta para mim. Agora pode colocar na linguagem de hoje. Onde você estava? Ele não enganou. Esaú disse, essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou o direito de filho mais velho. Ele tirou? Não tirou. Não. Ele trocou. Ele vendeu por um guisado. Ele não tirou. Fez uma proposta e a proposta foi aceita. Simples assim. Agora, no momento que ele aceitou a proposta, ele saiu da posição de primeiro. Ele não tinha direito à bênção. Esse que é o grande problema. A pessoa não se coloca na palavra e ela acha que ela tem direito à bênção. Mas a tua palavra disse, a palavra dele disse. Mas olha para quem que ela disse. Para que posição que eu tenho que estar para que aquela palavra tenha valor para mim. É isso, essa que é a grande questão. E Esaú disse, essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram o nome dele de Jacó. Primeiro me tirou o direito de ser do filho mais velho. Agora tirou a bênção que era minha. Não, a bênção não era dele. Ele não tirou nada. Ele não tirou nem o direito de filho mais velho, nem tirou a bênção. Por quê? Quando ele saiu da posição de filho mais velho, porque ele abriu mão também da bênção. Essa que é a grande questão. Ele abriu mão também da bênção. Então ele não tinha direito à bênção mais. A bênção era de Jacó. O direito à bênção era de Jacó, não era dele. Coisa séria. Por causa do quê? Por causa da posição que ele se colocou. Ele era o primeiro, mas ele se colocou em segundo lugar. Quando ele aceitou a proposta. Que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Segue. Isaac respondeu. Eu já dei a Jacó a autoridade sobre você, e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho, e agora não posso fazer nada por você, meu filho. Ou seja, a bênção era para ser sua, só que eu entreguei tudo para ele, está tudo com ele. Ele vai ser próspero, vai estar acima dos parentes, todos serão empregados dele, se sujeitarão a ele, ele vai ser o cabeça. Era para ser você, mas eu entreguei para ele. Agora por você, eu não posso fazer nada. Sério. Irmão, Deus quer te abençoar. Só que se você não permanecer na palavra, ele não pode fazer nada por você. Ele quer. Olha que coisa séria, ó. Porém, Esaú insistiu. Será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Só que o choro não muda nada. Não muda, pastor? O choro não muda. O choro não muda. A única coisa que muda o choro, é que a única mudança que o choro traz, é uma descarga emocional. Não muda nada. O que muda, pastor? A oração, a submissão à palavra, o respeito à palavra. Isso é que muda a vida de uma pessoa. Ele não desprezava, ele desprezou. A pessoa despreza a palavra e depois a única coisa que sobra para ela é o choro mesmo. É o choro do arrependimento, é o choro da dor da perca, é o choro da derrota, é o que sobra para ela. Ele chorou, esse choro é o choro da dor da perca. Ele perdeu um privilégio, uma oportunidade. Deus está te dando condição para você ser algo que você nunca foi na vida. Se você continuar desprezando a Deus, você vai perder tudo. E depois você vai chorar. E eu já cansei de ver isso acontecer. Já cansei de ver isso acontecer. Irmão, nós temos que abrir entendimento. Sério. Então Isaac disse, olha só,
Que coisa séria. Tudo isso que eu li foi para te explicar só isso daqui. Então Isaac disse: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Olha, irmão, duas coisas muito sérias. Se nós não respeitarmos a palavra, é o que vai acontecer com cada um de nós. Nós temos que ter respeito pela palavra. Nós não podemos desprezar o que é sagrado. Não podemos desprezar o que é santo. Não podemos desprezar a verdade, a palavra de Deus. Pode, não pode, não pode. É para fazer, eu faço, não é para fazer, eu não faço. Não entra nesse negócio de meio termo, porque no mundo espiritual não tem meio termo. É sim, sim, não, não. Viver longe de terras boas, pastor, é viver longe da palavra. Eu não posso viver longe da palavra. Mas ele fala mais, ó. Então Isaac disse: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Eu lembro quando eu era garoto, aqui em São Paulo, eu não lembro de ver orvalho, não. Você já viu orvalho? Aqui em São Paulo, pastor, nem sei o que é orvalho, pastor. Então, quando eu era garoto, eu via muito. Às vezes saía cedo para ir para a escola, e às vezes pegava um terreno lá, um terreno que tinha aquele caminho de terra, né, aquele trilho, e às vezes chegava com a calça suja do outro lado, porque o capim está tudo molhado. É o orvalho que caiu a noite toda. Não dá para ver o orvalho cair, mas dá para ver sinais de que ele caiu. Você está compreendendo? Às vezes você via os sinais do orvalho em carro. No interior, principalmente essas casas mais antigas, não foram feitas com garagem. Aqui em São Paulo, as casas mais antigas, você vê que não tem garagem. As casas que têm garagem são casas mais novas. Por quê? Porque as pessoas não tinham ideia de carro. Não tinha ideia de carro. Então, quando começou a ter condição do nosso país, o brasileiro ter carro, você viu o quê? Os carros ficavam na rua. Então, você levantava, eu entrava na escola às 7 da manhã. Então, você levantava cedo, você via o carro molhado, mas não choveu, o que é? O orvalho. Mas o que significa aqui o orvalho, biblicamente, pastor? São as bênçãos que caem do céu. Você não vê ela cair, mas você vê o sinal que ela caiu. Está caindo, meu irmão. Mas só que aquele negócio, olha lá. Então, Isaac, você viverá longe de terras boas, longe das boas revelações, do bom entendimento, longe do orvalho que cai do céu, longe das bênçãos que caem do céu. Você vê, tem pessoa que às vezes não tem nenhum preparo cultural, mas você vê, Deus, ela está bombando na vida. Por quê? Porque ela mora em terras boas, e o orvalho cai sobre ela constantemente. Mas por quê? Porque ela não despreza o que é sagrado. Ela não troca o espiritual pelo natural. Deus está em primeiro lugar para essa pessoa. Você está compreendendo? Sim ou não? Olha o versículo 40. Você viverá pela sua espada. O que é viver pela espada? A espada serve para quê? Para lutar. Vai viver lutando a vida toda. Tem gente que vive numa luta o tempo todo, mês a mês. Pastor, é um mês difícil, o outro pior, o outro mais complicado e o outro pior. É só luta, não tem paz. Tem pessoa que a vida toda delas de batalha. Eu estava lembrando hoje de manhã, quando eu estava pregando sobre isso, de uma tia, que eu amava bastante. Ô mulher que trabalhava, irmão. Ela chegava em casa meia-noite. Todo dia, coitado. Só não trabalhava no domingo. Chegava em casa toda noite, trabalhava até de sábado, pastor, até de sábado, não trabalhava no domingo. Chegava em casa toda noite, meia-noite. Sabe que hora que ela saía? 5 da manhã. Mas só que para ela poder chegar no local de trabalho, ela levantava 3h30. Ia dormir, chegava meia-noite, ia dormir 1h30 da manhã. Ou seja, era uma pessoa que dormia 2, 3 horas por noite. Vivia fazendo faxina 3, 4 casas por dia. E morava numa favela. Eu morava com ela, 2 cômodos, numa favela, 2 cômodos. Nós morávamos numa favela no Grajaú. Capão Redondo, não sei se você conhece, é longe daqui, irmãos. Morava lá, numa favela, 2 cômodos, no fundo ainda. Ô vida miserável. Entrava mês, saía mês, não tinha condição sequer para comprar um tênis para o filho. Não tinha condição sequer. Tudo que entrava, gastava tudo. Vive pela espada. Luta atrás de luta. Tem gente que a vida toda nunca andou de avião na vida. Nem quando o avião... porque teve um período no nosso país que o avião o preço da passagem de avião era popular. Dependendo do lugar, era mais barato ser de avião do que de ônibus.
Quantas vezes eu peguei avião com a família toda, do Nordeste para cá, para a família toda, eu, minha esposa, 3 filhos, genro e tudo mais, por R$500 ida e de volta. Você sabe o que é isso, família inteira? Quer dizer, mas nem numa época que era popular, não conseguiu andar de avião, nunca viu mar na vida, nunca saiu da cidade dele, nunca conseguiu comprar um carro bom, nunca conseguiu morar numa casa decente, nunca conseguiu comer comida boa. Não tem nada contra arroz, feijão e ovo, mas todo dia arroz, feijão e ovo? Por quê? Porque por opção tudo bem, mas porque não pode comprar outra coisa? Eu lembro dessa minha tia que trabalhava que nem doida, coitada. O que era a comida a semana inteira? Arroz com manteiga e cenoura ralada. Era isso. Mas era o melhor que ela tinha para oferecer, coitada. Porque rei ralava. É aquela pessoa que vive pela espada, gente. É luta atrás de luta, batalha atrás de batalha, dificuldade atrás de dificuldade, e nunca passa. Mas por quê? Porque mora longe de terra boa. Por quê? Porque não cai orvalho sobre a vida dela. Ela vive assim, lutando, brigando. É infeliz, não se realiza nunca. Tem pessoa que tem prazer momentâneo, alegria momentânea, mas não é feliz. Vive com um buraco no coração, uma angústia. Nada está bom, não consegue se realizar, porque mora em terras longínquas. E não tem orvalho que cai sobre ela. Vive pela espada. Você viverá pela sua espada. E será empregado do seu irmão. Ou seja, sempre vai estar em segundo lugar. Sempre vai ter alguém à frente. Sempre vai ter alguém em condição melhor. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. A única maneira de você se livrar é se revoltar. Mas se revoltar como, pastor? Se revoltar contra o mal. Não é contra Deus, não adianta esse negócio. O senhor é, o senhor não é. Ele é, sempre foi. Ele é Senhor. O que você tem que fazer é se revoltar, sim, mas se revoltar contra a circunstância, se revoltar contra a situação, se revoltar contra o mal. Como que eu me revolto, pastor? Vou me levantar em jejum, vou me levantar em oração, vou me levantar em dedicação a Deus, mas o mal não vai ficar na minha vida. Não vai ficar doença, não vai ficar perturbação, não vai ficar miséria, não vai ficar derrota, não vai ficar fracasso. Ou seja, meu irmão, se levanta, se revolta, se levanta contra o mal. Essa é a única maneira. Senão, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Coisa séria. Volta um pouquinho no momento que ele fala para o pai a última benção, se ele não tem pelo menos uma benção. Irmão, não, 37. Irmão, presta atenção nisso aqui. Isaac respondeu: eu já dei a Jacó autoridade sobre você, e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo. Aí, ó. Só que Jacó não desprezou a primogenitura. Jacó se sujeitava. Ele valorizava. Ele sabia o quão importante era. Se desvalorizar a palavra, se desrespeitar a palavra, não tem jeito. É coisa séria. Aí depois reclama, aí depois é os outros. Aí é o pastor que pega no meu pé. Aí é meu patrão que não gosta de mim. É minha mãe que gosta mais da minha irmã do que de mim. Né? Sempre é. Ele devia ter sido honesto com o pai dele. Ele chegou e falou, a segunda vez que ele me enganou, ele devia ter sido honesto com o pai dele. Falar, pai, na verdade eu tenho que falar uma coisa para você. Quando o pai dele falou assim, o teu irmão me enganou, ele devia ter falado, pai, na verdade é o seguinte, eu vendi o direito do meu irmão. Mas é aquele negócio, a pessoa nunca reconhece que ela está errada. É sempre os outros. É a igreja, é o pastor, é que ele não gosta de mim, nunca reconhece. É aquela história que eu já te contei, que eu roubei o rinoceronte, minha tia me deu uma surra de cabo de vassoura, mas o que é que eu falava? É porque eu sou órfão, é porque ela não gosta de mim, é porque eu não sou filho dela. Não é porque eu roubei, né? Não foi porque eu roubei. Quer dizer, a pessoa nunca reconhece que é ela que está errada. Ele tinha que reconhecer.
Eu acredito que a história dele poderia ter sido diferente, até se ele chega diante de Deus, dobra o joelho e fala: Deus, eu desprezei, mas o Senhor me dá uma outra oportunidade, me abençoa, me abençoa. Eu desprezei a tua vontade, eu desprezei o que é sagrado, me abençoa. Mas não, colocou a culpa no outro ainda. Irmão, cuidado para você não viver em terra longínquos. Cuidado para você não viver de maneira que o orvalho não caia sobre você. Cuidado para você não ter que viver da espada. Cuidado para você não estar sempre em segundo plano. Por quê, pastor? Porque a bênção é para quem não despreza a palavra dele. A bênção é para quem valoriza o Todo-Poderoso dos céus. Você não tem tempo de conversar com Deus, e a coisa aperta, aí você quer que Ele te ajude. Você não respeita a palavra, aí você quer receber libertação. Quer ter entendimento para ficar livre. Não vai ter jeito. O que você muitas vezes está passando é por causa da posição que você se colocou. Mas há uma chance para você. Se revolte contra o mal. Se levante em jejuns e orações. Conserta o que está errado. Confessa os teus pecados e os abandone e deixe. Aí você vai conseguir se levantar. Por quê, pastor? Porque hoje nós estamos num período de graça. Tem uma oportunidade para você. A graça, ela te empodera para não cair. Mas se você cair também, ela te dá poder para levantar. Você está compreendendo? Ou seja, não é o fim para você. Agora, se o comportamento permanecer comportamento de Esaú, desprezando o que é sagrado por aquilo que é profano, desprezando o espiritual pelo natural, aí você vai colher depois. Hebreus 12:16. Tomem cuidado. Deus está mandando tomar cuidado. Tomem cuidado também, para que ninguém se torne imoral. Por quê, pastor? Porque a pessoa não é, mas ela se torna. Ela se torna imoral. Tome cuidado também, para que ninguém se torne imoral, ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Perdeu. Tem pessoa que perdeu o respeito. Ela se esforçava, ela se empenhava, ela se dedicava. Agora, está até fugindo de fazer as coisas para Deus. Não, estou cansado, estou cansada. Não dá para mim. Ô pastor, só está dando indireta para mim? Não estou dando direta mesmo. Não é indireta não, é direta mesmo. Você abre os teus olhos. O homem planta, o homem colhe. Você abre os teus olhos, você está desprezando as coisas de Deus por coisas naturais. Tome cuidado também, para que ninguém se torne imoral, ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu o seu direito de filho mais velho. Segue, 17. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso, até mesmo com lágrimas. Deus está te chamando agora. Você não quer. Amanhã pode ter o desejo de estar na casa dele, mas não poder, porque está numa cama. Ô pastor, está amarrado. Não estou jogando praga em você, não. Só estou falando para você que a saúde que você tem é para você servir a Deus. É isso que eu estou falando. A prosperidade que Ele está te dando é para você servir a Ele. A inteligência que Ele está te dando é para você servir a Ele. Nós somos feitos para servir a Deus. E há uma propaganda aí completamente contrária à palavra, de levar a pessoa a acreditar que Deus é que tem que servir ela. Abra os olhos. Amém? Você que está em casa, Deus te abençoe. Forte abraço em nome de Jesus. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.